Oi, oi! Está começando mais um podcast. Nosso podcast Pode Falar Business. E hoje, a pauta que trouxemos para você que é líder, empresário, empreendedor é fantástica. Então, pega papel e caneta para você anotar tudo, porque eu tenho certeza que muitas chaves virão aí ao longo deste podcast para você implementar no seu negócio. E eu quero apresentar para vocês, convidar aqui para dividir o palco a minha parceira de podcast, Pamela Lima, que hoje está linda e maravilhosa com esse cabelo, que é marca registrada dela. Pamela, vamos para mais um podcast? Bora, que animação, feliz, entusiasmada, sejam todos bem-vindos. Você tá muito bem de azul também, muito Fernanda. Obrigada. E esse cabelo aqui, na verdade, é meu cabelo barra podcast, barra mentoria, crossfit, barra mentoria. Jantar, ele combina com tudo. Se botar um tênis agora e treinar, ele vai ficar bom também. É sua marca registrada. É isso aí. Fê, tô muito feliz, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. As pautas de hoje estão incríveis. Eu acredito muito na transformação que as pessoas vão ter após o que nós separamos hoje para elas. E eu já quero começar com tudo. Eu já quero começar perguntando coisas que vão resolver e vão solucionar. Tu sabe que essa questão toda do podcast fez com que as pessoas lá na minha rede social, lá no meu Instagram... E qual que é teu Instagram mesmo? Já vamos falar. Quem não segue já pode seguir. Porque assim, lá no Instagram tá o filé, né? Tá o filé. A gente coloca toda nos stories, coloca lá no feed, muito conteúdo pra vocês. Então fala aí, Pam, qual que é o seu Instagram? Pamela Lima _ PL. Bem difícil. Bem tá lá, tem conteúdo, tem cortes, tem produtos, tá tudo rolando lá. Teu Insta tá como, Fê? Tá como Fê Vasconcelos Mop no finalzinho. Bem fácil também. Tá na descrição, nós colocamos já para deixar mais fácil. Inclusive, tem o Instagram do Pode Falar Business. Do Pode Falar Business. Lá tem os melhores cortes também. De repente, não deu para assistir todo o episódio. Pega os melhores momentos lá. Vários insights que às vezes a gente escutando o episódio todo a gente não pega. Mas que numa fala curta a gente consegue captar melhor. Então, os melhores cortes estão dentro do Pode Falar Business. E para compartilhar, né? Convidar o seu amigo, você que está empreendendo. Porque esse é um detalhe extremamente importante. O empreendedor não pode ficar sozinho. Ele precisa criar uma rede de apoio onde todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve, que é o que a gente está fazendo. Está compartilhando com vocês estratégias que estão funcionando no nosso negócio para que você também cresça. Então já compartilhe os vídeos. Aqui na descrição tem todas as informações para facilitar a sua vida. Ótimo! E para que a gente já comece com o pé direito, eu admiro muito a habilidade que tu tem de dar conta de todas as coisas brilhantemente como você faz. E eu quero te fazer uma pergunta que eu imagino que muitas empreendedoras possam estar vivendo, passando por esses desafios, querendo empreender, mas tem a família, aí tem os filhos, tem a logística, tem o trabalho, tem eventos, tem o network que tem que fazer. Fê, na tua percepção, aquilo que tu vem aplicando na tua vida, como que a gente faz para dar conta de tudo? Porque é isso que as pessoas querem, elas querem dar conta de tudo. Essa pressão do dar conta de tudo, ela é necessária, não é? Qual que é a tua visão sobre essa pauta? Engraçado essa pergunta, porque essa semana, através das minhas redes sociais, uma pessoa me procurou para contratar minha mentoria, para ajudar a tirar o seu projeto do papel de forma organizada, etc. E aí ela começou a perguntar, mas você tem 2 filhos? Você trabalha com isso? Você trabalha com aquilo? Eu fui colocando tudo aquilo que eu fazia. E aí no final ela falou assim, você de fato é a pessoa da produtividade, porque eu não sei como você consegue dar conta de todas essas frentes que você tem, né, e realizar esse trabalho. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que você não precisa dar conta de tudo. Eu costumo dizer que a gente tem algumas mãos, algumas frentes, e às vezes para você pegar uma frente, você vai precisar largar outras. Então, vou falar como que isso aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho os meus filhos que são prioridade, então eu separo um tempo para eles ali, porque aquilo ali para mim é muito importante, é um valor que eu tenho muito forte, que é família, e ali é uma prioridade. Agora, eu precisei abrir mão, por exemplo, da casa, então eu terceirizei, eu já tenho uma pessoa que vem ali, me ajuda uma vez por semana para organizar as coisas, porque eu não consigo ser dona de casa, cozinheira, trabalhar, e enfim, dentro dos meus negócios, eu não preciso, hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, que cria lá o post, faz os cortes dos vídeos e tantas outras coisas. Tem uma frase do Steve Jobs que diz assim, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, o grande detalhe é, quando alguém quer dar conta de tudo, ela não vai ser produtiva, ela vai ser uma pessoa sobrecarregada.
Ninguém consegue dar conta de tudo e tá tudo bem. Reconheça suas forças e a partir daí você fortalece aquilo que é forte em você, que é natural, que é o teu ouro, sabe? Que é o teu diamante. E aquilo que você não precisa dar conta, você não precisa aprender, você pode e deve terceirizar, entregar para outras pessoas. Entendi, mas olha só, algumas pessoas quando a gente fala, e eu tive essa resistência também, Fê, quando a gente fala assim, vou contratar uma colaboradora para fazer a limpeza da minha casa, as pessoas veem isso como um luxo, elas veem isso como algo que talvez no negócio ainda não é o momento. Porém, pelo que tu tá falando, e eu pude vivenciar isso também, eu vejo que tu faz isso de forma estratégica, porque de fato tu acaba disponibilizando tempo dessa demanda. E isso faz com que tu consiga aumentar as entradas. Isso, é mais ou menos assim? Isso. Pamela, você tem 24 horas, eu tenho 24 horas e todas as pessoas que estão nos ouvindo têm 24 horas. Eu costumo dizer que é como se a pessoa fosse fazer uma viagem. Imagina só, a pessoa recebe um mochilão e alguém chega pra você e fala, você tem 24 moedinhas pra você administrar ao longo do seu dia. Com essas 24 moedinhas, tem que comer, pagar hotel, se vira. A pessoa não vai chegar no primeiro café e gastar 10 reais. Ela vai economizar, ela vai negociar, ela vai usar aquilo de maneira estratégica. A mesma coisa acontece com o tempo. Nós temos 24 horas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar estratégias para que o seu tempo seja utilizado de maneira assertiva. Então, terceirizar. Ao invés de lavar o carro, eu coloco, de repente, para alguém lavar, não lava rápido, pago aquilo. Quanto que eu vou pagar ali para lavar o carro? Valor X. Só que enquanto isso eu estou trabalhando, eu estou produzindo mais dinheiro de uma maneira muito mais eficiente. Então você tem que estudar a maneira como você vai, o que você vai terceirizar e aquilo que realmente é importante para você. Então quando você começa a olhar o tempo como uma estratégia do negócio, por isso que o empreendedor, o empresário, ele tem que saber gerenciar o seu tempo, porque senão ele deixa dinheiro na mesa. Então isso é fundamental para que ele utilize a energia, o tempo, o foco dele naquilo que ele é bom, naquilo que ele precisa fazer. E o resto ele pode delegar, ele pode excluir da vida dele. Eu uso uma matriz do tempo para ajudar as pessoas, os empresários e as pessoas com quem eu atendo para se organizar. E nessa matriz tem tudo aquilo que é delegável, aquilo que é desnecessário, eu vou tirar da minha vida porque está roubando o meu tempo, e aquilo que é importante, eu preciso fazer, faz parte do que eu sou como pessoa, né, do meu negócio, e aquilo que é urgente ali para você ir resolvendo ao longo da sua semana. Então, essa organização e essa clareza faz com que os seus resultados cresçam cada vez mais. Incrível. Arrasou. Fê, olha só, eu vou te fazer mais uma pergunta e depois eu sei que tem as devolutivas. Querendo, porque essa daqui, ela conectou muito com o que tu falou anteriormente. Então, acho que pra gente não perder o time, eu vou te fazer essa pergunta e depois eu sei que a gente tem uma próxima pauta e tu vai trazer essas perguntas também. Aqui, tu falou em algo interessante, que eu ainda não havia percebido essa diferença. Eu já tinha ouvido falar sobre estar ocupado e não produtivo, né? Que aí tem uma percepção também. Mas, tu colocou aqui, como identificar se eu estou produtiva ou se eu estou sobrecarregada? E essa palavra sobrecarregada, minha querida, ela faz parte da rotina de muitas pessoas. Como é que eu identifico isso? Hoje eu estou cansada de tanto que eu produzi. Ou aquela sensação de, parece que eu fiz muita coisa, mas no fim eu não fiz nada e eu continuo com a sensação de que tenho muita coisa e extremamente cansada. Como é que faz essa separação? Então, vamos lá. A primeira coisa existe uma diferença da pessoa ser sobrecarregada e a pessoa ser produtiva. Ser produtiva é você alcançar grandes resultados com uma energia de tempo menor. Então, eu tô dando conta de tudo, eu tô dando que resolver tudo. No final do dia eu tô morta, cansada. Provavelmente você está sobrecarregado e não uma pessoa produtiva. Entendi. Existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que têm tempo de sobra e os resultados são baixos. Essas pessoas geralmente passam muito tempo na internet, vendo a vida dos outros, fofocando, que gastam um tempo danado para fofocar da vida dos outros. Existem um segundo tipo de pessoas, que são pessoas que têm grandes resultados, mas também não têm qualidade de vida. O estresse, o cansaço é muito grande. Essas são as pessoas sobrecarregadas. E as pessoas produtivas são as pessoas que têm muito resultado e têm qualidade de vida. Quando você consegue ter resultado nos seus negócios, nos seus empreendimentos e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, então você se tornou uma pessoa produtiva. E de que forma eu me torno uma pessoa produtiva? Escolhendo exatamente como, quando, em que situação você vai gastar as suas 24 moedinhas do tempo.
Então, você vai separar dentro de caixinhas de prioridades, daquilo que você vai organizar, para que você valorize cada minuto. Então, fazer muito o tempo inteiro não é ser produtivo, é ser sobrecarregado. Ser produtivo, obter grandes resultados e ter qualidade de vida. Perfeito. Muito perfeito. bem. Agora chegou a vez de entrarmos no segundo assunto, que eu estou aqui super animada com esse assunto. Bora. Porque para você que é líder, empreendedor, com certeza você vai querer saber tudo. E esta mulher é a mulher do quê? Das vendas. Ela vende tudo, gente. Ela consegue vender tudo com excelência. E para que o seu negócio cresça, para que você realmente consiga ter resultados, a venda faz parte da vida do empreendedor. Não tem como fugir. Não tem como. Tem eu como vou fugir. abrir uma loja, mas não quero vender. Pode ter qualquer negócio. Ou tu vai ter pessoas que precisam ter essa habilidade, Exato. ou, em alguns casos, né, tu mesmo vai ter que ser o teu melhor Exato. vendedor. E eu acho que esse já é um ponto importante, né, Pan? Às vezes a pessoa quer terceirizar. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu pensava isso. Eu não quero aprender a vender. Eu quero contratar alguém para vender. É importante a pessoa aprender a vender dentro do negócio? Fê, na verdade, as pessoas, elas têm um preconceito, né? Ser vendedor, titular o vendedor, né? Mas a gente tá o tempo todo vendendo alguma coisa. Se eu vou, por exemplo, numa massagista, ela fez uma massagem em mim extremamente maravilhosa, o resultado foi incrível, aquilo teve um impacto positivo na minha semana, eu fiquei mais produtiva, eu desenvolvi melhor o meu trabalho. Quando eu vou trocar ideia com alguém, a pessoa vai dizer assim, nossa, parece que tu tá mais leve hoje. Eu vou dizer pra ela, não vai acreditar. Eu fui numa massagista, a mulher me renovou. Eu entrei lá assim e eu saí assim. Nesse momento, você vendeu. Entende? Perfeito. Então, quando a pessoa, ela fala de outros serviços, quando ela fala de algo que é bom para ela, hoje o que o influenciador digital é? Ele é um vendedor, né? É claro, eles não têm o compromisso, né? Eles fazem uma propaganda sem compromisso da venda, mas eles inspiram as pessoas a utilizar produtos, serviços, marcas, através da percepção deles do quanto que aquilo é bom ou é ruim. Né? Então, a gente faz isso o tempo todo. Agora, tu imagina tu com o teu próprio negócio, e tu começou a empreender, e aí tu não consegue falar do que tu faz, tu trabalha com mentoria, consultoria, tu tem uma clínica, um consultório, tu é o dentista, tu recente formou, tu é advogado, recentemente vai abrir um escritório. Eu acho que toda faculdade, ela deveria de ter a cadeira de vendas. Quantas pessoas eu já peguei em consultoria, principalmente um dos maiores, assim, acho que é advogados, acho que foi o meu maior número de interessados pelas minhas consultorias. É tu abrir um escritório, em parceria com 2, 3, e aí tu tem que lidar com a venda, tu tem que lidar com a negociação, né? Forma de pagamento, como é que faz aqui para pagar e qual que é o melhor jeito, e precificar o meu produto. Quanto que eu tô valendo? Eu consigo cobrar o que a tabela da OAB diz que é pra cobrar, ou eu posso fazer uma precificação a partir de mim? Não, mas eu acho que eu não tô preparada para me vender por tanto. Então, tem várias lacunas dentro dos negócios que fazem com que as pessoas, elas não entendam, não entendem sobre vendas, acham que não precisam vender e ficam com o negócio, leva anos para o negócio desenrolar por falta dessa habilidade. E aí eu já vou te perguntar uma outra dúvida que eu tenho, os meus alunos de mentoria têm essa fala, né? Quando a gente monta ali um projeto, tá tirando aquele projeto do papel, chega no momento de vender, e eles falam assim, mas eu não sei vender, porque você já nasceu com isso, você já faz isso naturalmente. Você acredita realmente que existem aquelas pessoas que nasceram vendedores? Sabe aquelas crianças que já tá vendendo ali na escola e tal? Ou você acredita que, na sua percepção, que isso é uma habilidade que pode ser estudada, que dá para aprender? Ou, não, você não sabe vender, já era, você fracassou na vida. Fê, anota essa frase. Venda é sentimento. Você só vende aquilo que você sente que é bom e que faz sentido para ti. O meu maior desafio como vendedora era quando eu tinha que vender uma coisa que eu sabia que dava assistência técnica. Aquilo me matava. Porque eu ia oferecer um negócio que eu sabia que a recorrência de assistência técnica era gigante e eu precisava lidar com a verdade com o meu cliente. Ou seja, eu sempre tive resultados muito expressivos. Por quê? Porque eu vendo com sentimento. Eu não vendo algo que eu realmente não acredito. Então, o primeiro passo seria você ter clareza e se apaixonar pelo teu produto, saber a diferença, o que ele provoca de mudança, para então você vender aquilo
Com verdade, etc. O que o meu produto ou serviço vai fazer de diferente na tua vida? Pessoal, anota isso, pelo amor de Deus, porque isso daí faz uma diferença imensa. Pega papel e caneta, que a Pamela vai falar algumas coisas aqui, que é fundamental para você ter clareza na hora de fazer a oferta. Perfeito, né? perfeito. Pode falar, Pam. Na hora da oferta, o que acontece? Eu preciso saber das etapas do que o meu produto ou serviço vai causar na vida da pessoa. Isso precisa estar claro. Por quê? Porque eu não vou falar do produto. Eu vou falar das sensações, dos sentimentos, das emoções que o meu produto vai causar. Eu não vou vender uma consultoria. Eu vou vender a transformação que a minha consultoria faz. Focar naquilo. Isso muda. Eu não vou vender um celular. Eu vou vender a emoção da câmera ser melhor. Eu vou vender a emoção dele ser mais rápido, dele não travar. Eu vou vender a parte prática dele ter um processador que vai facilitar eu no quê? Eu quero saber o porquê que eu preciso adquirir aquilo. Criar o desejo nas pessoas de comprar algo se trata de solução de alguma coisa que a pessoa está precisando. Nós, vendedores, nós vendemos solução. Qual que é Por que tu vai comprar minha consultoria? Eu preciso entender o que te dói. Eu preciso saber o porquê que tu tá buscando. O que te interessou? Eu sempre pergunto. Mas por que tu acha que a minha consultoria ela vai poder te ajudar? Ah, porque eu vi um vídeo teu que falava sobre isso e é exatamente o que eu estou passando. A partir desse momento ela falou de um sentimento. Ela não falou sobre o produto. Ela vem atrás de algo que vai resolver, que ela entendeu que eu entendo disso, e daí eu vou falar pra ela sobre o produto, e aí vem o preço, e aí vem o fechamento, e depois vem retenção, e depois vem um monte de coisa. Uhum. Ótimo. Respondeu a tua pergunta? Super respondeu. E dentro desse ponto aí, quando a gente fala sobre atrair o cliente. Então tá, eu atraí, é o meu cliente, ele tá ali feliz, entreguei o meu conteúdo. O ideal é que a gente mantenha esse cliente. Então a pessoa comprou lá sua canequinha personalizada, então ela comprou a primeira vez. Porém, eu percebo que as pessoas, elas têm uma necessidade, eu preciso de mais, eu preciso de mais clientes, eu preciso que as pessoas comprem. Quando, na verdade, o exercício seria manter aquele cliente, porque se ele já comprou uma vez, ele confia. Por que as pessoas não conseguem fazer esse processo, Pam? Ou a pessoa comprou a caneca, depois vai comprar isso, comprar aquilo. Por que não consegue fidelizar, de repente, aquele cliente? Porque eu não descubro o que mais ela precisa. Perfeito. Eu não sei do que ela precisa mais. Uhum. Então a pessoa me pede uma xícara e eu vou vender essa xícara. E é isso. Eu não tenho um ticket a aumentar. Eu tenho essa xícara, eu tenho essa caneta, eu tenho essa agenda, eu tenho esse papel. Tudo isso aqui vai te gerar isso. Ou por partes. O meu cliente, ele compra isso aqui porque ele precisa num primeiro momento, mas daí eu identifico que ele deu sinais de que precisa de uma outra coisa, eu faço esse fechamento, depois eu vejo só, eu tenho essa outra possibilidade aqui que talvez em algum momento tu vá precisar. Então tu adiciona isso. Hoje, o meu ticket por cliente, ele é muito alto. Uhum. Eu vendo todos os serviços da minha empresa quase que para um único cliente, porque cada produto resolve uma coisa. Perfeito. Eu preciso entender da necessidade da pessoa. E para isso eu tenho que estar mais preocupada em o que ela precisa ou o que eu preciso vender para ela. Então o foco é como resolver a dor do meu cliente. Exatamente. Esse é o principal direcionamento. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Sim. É pauta boa, né? Pauta boa. Eu tô adoro. aqui, ó. Não, eu começo a falar sobre isso, chega a me dar um negócio. Mas eu acho que eu isso nem daí- filtro. Tu tá perguntando, eu já tô pensando, porque assim, é algo que eu vivo na pele há Isso que eu ia muitos falar. anos. Há muitos É anos. isso que faz a diferença. Eu vou pegar, vamos supor. É muito importante você estar apaixonado pelo teu produto. Quando as pessoas pedem para eu falar sobre gestão do tempo e produtividade, eu sinto meu coração bater mais forte. Sabe por quê? Porque eu acredito tanto na qualidade de vida, na importância de você ter o tempo de uma maneira organizada para que você consiga viver experiências incríveis, que isso se torna um assunto que você quer falar, você quer gritar para o mundo. E eu penso que essa paixão que o empreendedor tem que ter, ele tem uma empresa, vamos supor, de bolos, ele tem que entender que aquele bolo une família, que aquele bolo causa experiência, que aquilo transforma, que aquilo faz realmente um momento memorável daquela criança, de repente, numa festa de aniversário. Enfim, ele tem que ser o primeiro a se apaixonar pelo produto Exatamente. dele, para realmente ter sucesso. Perfeito, perfeito.
Fê, no meio dessa loucura toda que a gente vive hoje em dia, buscando se desenvolver, buscando resultados melhores, buscando se posicionar, às vezes é tudo novo, né? Vamos fazer um podcast e aí tem pauta sobre isso, e a gente fala sobre isso, a gente organiza isso, a gente se desloca, a gente faz várias coisas. Como conciliar? Como conciliar trabalho, família? Eu acho incrível porque tu tem teus 2 meninos. Como é que é o nome deles? Nicolas e Theo. Nicolas e Theo. Nicolas Inclusive tem são... 9. É um mais lindo que o outro, na verdade. Nicolas São muito tem lindos. 9 anos, o Theo tem 7 anos. São lindos. São lindos. E no meio disso tudo, Fê, empreendedora, professora, palestrante, treinadora, escritora. Escritora. Olha isso! E aí, no meio disso, tem os filhos. Aí eu olho os teus stories, inclusive, mães que estão meio perdidas aí com as suas rotinas, acompanhem, que vocês vão conseguir resolver bastante coisa. Eu ainda vejo a Fernanda nos stories, fazendo um passeio com os filhos, e aí tava num aniversário vendo, como é que era o nome do parceirinho aquele? Tava no último show agora? Como é que era, gente? Vamos fazer uma publicidade de graça aqui. Gato Galáctico. Gato Galáctico. E ela disse assim, ela mandou pra mim assim, Pã, eu falei pra ela, assim, Fê, temos que ajustar a pauta e tal. Ela disse, Pã, nem sabe, tô aqui no show do Gato Galáctico. Eu disse, não, amiga, tá tudo bem, segue aí no teu show, né, que tá tudo certo. E como isso? Eu vejo que tu é muito participativa na vida dos meninos. Muito. Eu vejo que tu consegue sentar e estudar com eles. Faz questão. Criar coisas com eles, né? E ter esse momento. Não, hoje tem um aniversário com os meninos, a gente vai pra lá, eu vou com eles. Como é que tu lida, assim, pra ter eles perto de ti, né? Já que tu é hoje mãe solo nessa jornada toda. Como conciliar, Fê? Prioridades. É isso. A pessoa precisa estabelecer prioridades. E prioridade não são 5 frentes, 10 frentes, 15 frentes, não é? É você escalar ali quem são, vamos supor, as pessoas mais importantes da sua vida. Hoje, as pessoas mais importantes da minha vida são os meus filhos, né? Tem os meus pais, tem alguns amigos e tal. Então, o que eu faço? O melhor do meu tempo para essas pessoas. Então, assim, prioridades. Então, vamos supor, família pra mim é um valor muito importante. E aqui, Pan, a gente já entra numa coisa muito importante. Tem gente que começa um negócio sem saber qual é o seu valor. Às vezes de liberdade, de família, enfim, tem vários valores. E aí, ela começa... E, de repente, o negócio começa... o seu empreendimento começa a ferir aquele valor. E aí, ela fica mal. Então, como eu sei que família, para mim, é um valor muito importante, eu conduzo todos os meus negócios, tudo aquilo que eu trabalho em torno do valor família. Então, eu me divido por papéis. Então, eu sou a mãe. Quando eu sou mãe, estado presente. Isso é uma excelente dica de produtividade. Você não pode estar vivendo aqui como nós estamos aqui neste maravilhoso podcast e eu pensando em tudo que eu tenho para resolver, porque eu não faço bem feito e não consigo ser produtiva. Então, quando eu sou mãe, eu sou mãe. Então, vamos imaginar, aquele final de semana lá, era aniversário do meu filho, na verdade era um feriado. Eu era mãe, eu tava ali, eu tava curtindo, eu tava vivendo com eles. A partir do momento que eu vou atender uma mentoria, desligo o celular, eu desligo, fecho a porta, falo, meninos, não posso ser interrompida agora, coloco ali algum comando para os meninos, coloco um limite, quando eu sair da mentoria eu corro para cuidar de vocês. Estado presente, naquele momento eu sou mentora, então eu vou dar toda a minha energia para aquele meu cliente. Então eu me separo por papéis. Quando eu estou com os meus amigos, eu estou com os meus amigos. Eu desligo, curto, dou risada e tal. Quando eu saio pra dançar forró, eu saio pra dançar forró. Você dança forró? Eu danço forró. Como assim, gente? Ó, isso aí eu não sabia, hein? Quando eu saio pra dançar forró, eu vou sair pra dançar forró. Eu vou quero ver isso. Vamos arredar essa mesa aqui, já vamos encerrar o podcast depois com forró. Quando eu vou sair para dançar o forró, eu vou dançar o forró. Então, assim, você precisa estar no momento presente. Você precisa estar naquele estado presente. Então, primeiro o que é importante para você? Tenha clareza. Porque senão você vai gastar todo o teu tempo, toda a tua energia com um monte de coisa. No final do dia, você vai falar assim, cara... Fiz um monte de coisa, não passei tempo com os meus filhos, não priorizei. Não, e se culpando, né? Se culpando, não fui produtivo, gastei toda a minha energia e minha vida tá uma porcaria, entendeu? Então, assim, eu estabeleci o que é prioridade. Então, família pra mim é prioridade, meu trabalho é prioridade. Fui estabelecendo e aí eu fui organizando a minha agenda para poder atender essas coisas.
Entende? E o principal, Fê, é que tu começa... Como é bom ter essa percepção antes. Então, as pessoas que têm essas jornadas intensas de trabalho, é importante ter essa percepção antes, porque não deixa pra perder o primeiro aniversário do filho, não deixa pra perder o evento da escola, não deixa pra perder as coisas valiosas mesmo, né? E claro, isso tem que fazer sentido pra cada um, Sim. mas às vezes o insight, tu tem que causar dor em alguém pra te perceber que tu poderia fazer diferente. Então, hoje, a pandemia, ela trouxe muito isso, né? A gente não tem controle de nada, na verdade. A gente não controla nada. Então, a gente ficar tentando, porque isso aqui tem que ser assim, aquele outro tem que ser... Isso não vai trazer o resultado, né? Ter essa organização evita, inclusive, essas situações esporádicas, de tu tá causando dor e sofrimento em outras pessoas, porque tu colocou a tua verdade e todo o teu negócio, o mundo girando em torno de ti e dos teus negócios, e aí tu sacrificou amigos, tu sacrificou momentos felizes, tu sacrificou uma viagem, tu sacrificou várias coisas, sendo que se eu tiver uma organização, um planejamento, eu vou conseguir fazer isso de forma mais incrível. Pode falar, e aí eu vou te pedir algo que vai ajudar muitas pessoas. Você sabe uma coisa, Pan? As pessoas às vezes falam assim pra mim, Fê, mas tem uma agenda, tem a vida programada, isso não faz com que você fique presa? É o contrário. Quando eu entendi que ter uma vida planejada, organizada, ter uma agenda, marcar os compromissos, me libertava, fez toda a diferença. Por quê? Quando você não tem essa organização, você não tem uma agenda, você não marca os seus compromissos do celular, coloca um lembrete, enfim, tem várias ferramentas para você se organizar. Você marca mais de uma reunião ao mesmo tempo. Você combina uma coisa com a sua esposa e de repente você marcou uma reunião de negócios, você começa a prejudicar as suas relações. Você marca 2 clientes e você não consegue atendê-los bem, porque você marcou uma reunião em cima da outra, você precisou dar meia boca ali o atendimento, porque já vinha o próximo. Você começa a gerar estresse, a sua mente fica extremamente cansada, sobrecarregada, porque você sabe que você está falhando com várias pessoas. A partir do momento que eu entendi que ter isso organizado me possibilita a ter qualidade de vida e qualidade nas minhas relações, isso fez toda a diferença. Então, eu tranco a minha agenda. Por exemplo, se eu vou passar um tempo com os meus filhos, no período tal, eu sou deles. E tá agendado, tá combinada a festinha que eu vou levá-los. Quando eu vou atender um aluno de mentoria, por exemplo, eu sou dele, porque eu reservei. E aqui vai uma dica muito perfeita. As pessoas às vezes falam assim, não, então tá, vou começar a programar. E aí a pessoa programa sem um intervalo de uma atividade para outra. E imprevistos acontecem. Você marcou uma reunião às 3 horas. Margem, né? Uma margem. Você marcou a reunião às 3 horas e de repente pegou um trânsito, chegou atrasado, só que você só tinha 1 hora para fazer aquela reunião, já precisava ir para outra, você embola. Então, sempre com uma margem, sabe? Ali de 20 minutos, dependendo se você precisar se deslocar, tem que ser até mais. Mas se não, uma margem de 15, 20 minutos. Eu nunca marco um aluno de mentoria, um atrás do outro. Porque pode ser que naquele dia, aquele aluno precise falar mais, precisa desabafar. E aí eu vou falar para ele, não posso porque eu tenho o próximo para atender. Então, você organiza para te dar um respiro. E aí você fala, cara, com essa organização sobra tempo. As pessoas me perguntam, Fê, você consegue ver série? Vejo série, descansar, passear, curtir os meus filhos, curtir os meus pais, trabalhar, enfim, todo dentro desse cenário. Por quê? Porque a organização me trouxe essa liberdade. Perfeito. Ó, eu tenho 2 perguntas aqui bem importantes, mas eu vou deixar a galera um pouco mais curiosa nessa pauta. Depois eu vou te pedir a tua melhor técnica de produtividade. Mas segura essa informação. Vamos invadir agora o outro mundo. E aí a gente volta com essa pauta, porque eu, inclusive, quero ela. Inclusive, eu tô querendo saber uma técnica, porque assim, ó, veja. Um aluno de mentoria falou pra mim o seguinte. Fê, eu não gosto de redes sociais. Eu preciso vender o meu produto. E eu não gosto de redes sociais. Na sua percepção, você acredita que a pessoa que não está nas redes sociais, que ela não divulga o teu produto, ela tá deixando dinheiro na mesa? Você acha que realmente mudou? Porque antigamente a gente vendia como, né? Porta em porta, indicação que ainda é muito forte, claro. Mas as redes sociais realmente trazem esse resultado, esse retorno nas vendas? É que assim, eu posso falar disso, mas eu posso falar do meu negócio, Sim. Né? Acaba que tem muitas pessoas que fazem muito dinheiro sem nem dar as caras nas redes sociais. O meu universo fala das redes sociais. Por quê? Porque isso que a gente está fazendo aqui hoje nessa gravação
pode ter... O nosso último vídeo de corte do podcast já tá em mais de 11 mil visualizações. Sim. Então, é a maneira que eu, Pamela, tenho de atingir mais pessoas com a minha mensagem. E isso vai gerando impacto, interesse, isso vai chegar para empresas, as pessoas vão querer entender mais sobre a minha pauta, vai fazer sentido para elas, elas vão me perguntar. Então, dentro da minha seara, eu imagino que isso sim seja muito importante e facilita os negócios. Porém, sempre tem um porém, né? Uhum. Eu preciso de uma única coisa para conseguir vender o meu produto ou o meu serviço. Uma única coisa. Eu preciso ser interessante. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu não tô nas redes sociais e eu faço o quê? A pessoa que tem resultados em vendas, ela tem 3 coisas que eu, Pamela, julgo importante. Ela tem 3 coisas que fazem ela ser diferente. Ela é segura, ela é interessante e ela é persuasiva. Essas 3 coisas constroem a alma de uma pessoa que tem resultados. Estar em várias coisas, fazer várias tentativas de vários formatos, vai te fazer uma pessoa que tu vai entender de algumas coisas. Mas se vender ou facilitar a venda, talvez não está totalmente ligado a um canal, e sim a como você é perante as pessoas. Eu te olho, eu me interesso pelo que tu tem pra entregar? Isso que tu tá falando, tá conectando com o que eu tô precisando na minha vida? Tu tá falando de alguma dor que vai fazer sentido e por isso que eu vou te contratar? Então, é sobre aquilo que tu traz. Às vezes o assunto pode ser muito interessante, mas o jeito que tu entrega ele não me dá interesse nenhum. E quando é para produto? Então, vamos imaginar, a gente está assistindo aqui, né? Vocês que estão nos acompanhando, a pessoa quer vender... Vou dar um exemplo aqui, depois eu não vou falar o nome, que é para depois ser meu patrocinador, brincadeira. Mas tem uma amiga que o marido dela faz cookies, né? Ele vende a questão da comida mesmo, e é divino, divino. Como que ele pode, né, trabalhando nesse ramo, então vamos imaginar que a pessoa que faz uma comida, ou que vende uma roupa, que vende um produto, que vende uma caneta, enfim. Como que ela pode despertar na pessoa... Porque ela nem precisa necessariamente aparecer, ela pode vender o produto dela. Como que ela vai chamar essa atenção para ter esses 3 itens que você colocou aí? Com comida... Ou com... Não, eu vou utilizar o cookies, porque daí são ceras diferentes. Com comida, a gente come, antes da gente engolir, a gente come com os olhos. Uhum. Então, a apresentação do teu produto, ela precisa ser, no mínimo, impecável. Esse é o primeiro ponto. Interessante. Para outros setores, essa questão de ter essa primeira abordagem, quando é algo mais rígido, uma embalagem, um shake, um chá, alguma coisa nesse sentido, tem uma outra técnica, case. Eu tomei e aconteceu isso, fulana de tal tomou e aconteceu aquilo, então utilizar histórias ou cases de pessoas que já utilizaram esse produto e tiveram resultado. Histórias vendem. Experiências vendem. Depoimentos vendem, né? Agora, tem vários formatos. Tem pessoas que sai com uma bandeja de brigadeiro para vender na rua. A pessoa já tem aquela comunicação alinhada. Inclusive é lindo de ver essas pessoas que vendem assim, né? Às vezes tu para assim, a pessoa chega e ela... Esses dias aconteceu, eu tava no Sinal, eu falo sinaleira, mas aqui em São Paulo é sinal. É sinal. Sinaleira. Lá no Sul as pessoas falam sinaleira. E eu falava sinaleira, todo mundo ficava assim, sinaleira. Me lembra chaleira. Faz a pronúncia, né? A professora de português já grita aqui, né? Não, mas tá ótimo, dentro da língua portuguesa. Se são variantes linguísticas, tá perfeito. Perfeito. Tá existe sinaleira no Rio Grande do Sul. Aprendemos. Assim como, só para descontrair a pauta, assim como o radar lá é pardal. Não Juro pra ti. Quando eu falei, uma primeira vez eu tava andando aqui, fazendo um frete com um cara, e eu disse assim, mas aqui tem bastante pardal, né? Pardal. Nossa. E aí ele fez assim, olha o menino. Ele olhou pra cima dele e disse assim, mas sabe que hoje até não tem tanto, acho que é porque o tempo tá pra chuva. E eu fiquei assim, ó. Eu digo, gente, ele tava achando que eu falei do passarinho. Porque pardal, essa eu não conhecia. Vou anotar, meus alunos vão ficar bem felizes com essa nova variante linguística. Exatamente. Aonde que eu parei?
Essa é a parte. Eu tava falando de um chá, de um negócio, do produto, depoimento, mas eu ia entrar não numa. Era pardal, antes Não. era uma outra palavra, sinaleira. Mas eu ia entrar numa pauta. Poxa, peraí, vamos ver com a equipe aqui. Qual que era a pauta? Ah, ótimo. Olha, nada como ter equipe, né? E pensa que essa equipe ainda vai pra casa ainda, né? A equipe, né? Sabe o que aconteceu? Olha que bacana. E no meu transitar, eu vou curtindo, assim, os jeitos que as pessoas têm de ofertar as coisas delas. E esse cara, ele tava no sinal e ele veio com uma placa, assim, escrito: eu quero dinheiro para comprar um... Como é que é o nome? Um corote. Eu quero dinheiro para comprar um corote. Eu olhei a placa assim, aí ele olhou pra mim e disse assim: tô sendo sincero. Corote. Uma bebida alcoólica. Ok. Eu tô sendo sincero. É pra isso. E ele é animado com a plaquinha ali e despertou. Ele se destacou dos demais. Óbvio, porque ele não tava dizendo assim, minha família... Não que isso tenha que ser assim. Não é isso. A questão é que ele utilizou uma estratégia. Mas você deu dinheiro pra ele? Eu dei. Você sabe o que aconteceu? Você tá falando disso de sinal. É ótimo. Uma pessoa colocou... Mas eu dei porque a abordagem criativo, foi não criativa. É isso. Okay. Eu lembro de uma vez que eu tava no sinal também, um rapaz, nesse caso ele tava vestido, ele tava vendendo água. E ele tava vestido como um garçom. E dentro ele tinha aquele negócio, sabe, exato, uma bandeja com aquele paninho e de champanhe, aquele baldezinho, e a água tava ali. E aí eu até tirei uma foto, perguntei, posso tirar uma foto? Ele falou, pode. Aí ele falou, ofereceu água, eu comprei, obviamente, eu nem que precisava de uma água, mas eu comprei. E ele falou, é o jeito que eu preciso me destacar dos demais vendedores. E brasileiro tem essa o brasileiro, ele tem esse diferencial, né? Se tem uma coisa... traz isso pro negócio. Exatamente. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é criar formas de ofertar e vender coisas, né? Tem uma das minhas principais histórias e a mais marcante com relação a essa trajetória de vendas que eu percebi, eu olhei e digo assim, gente, isso aqui faz muito sentido fazer desse jeito. Eu trabalhava numa operadora, tá? Que dava uma média de 45 minutos de distância da minha cidade local, eu trabalhava numa cidade próxima, e eu sempre fidelizei muito as pessoas. As pessoas, elas chegavam em mim e elas me esperavam para ser atendida, ou às vezes eu nem tava na loja e eu batia a meta da loja estando em casa, porque eles tinham que tirar nota para mim e tal, então eu sempre tive uma retenção muito boa. Só que eu não sabia que isso era algo que eu já estava fazendo e tinha uma intenção, e eu tinha criado estratégias para isso. Hoje eu tenho muito claro o passo a passo que eu fiz para construir essa narrativa. E uma das situações mais marcantes foi o dia que a pessoa me chamou e ela disse assim, oi Pamela, eu precisava comprar um chip. E eu trabalhava na operadora. Eu disse assim, oi meu bem, tudo bom? Claro, sim, só que tu pode fazer a compra aí na cidade mesmo, porque eu tô trabalhando na mesma loja, a mesma rede, mas numa cidade a 45 minutos daí. Eu disse, não, tudo bem, mas eu quero comprar contigo, qual que é o horário da loja? Aí eu passei o horário, disse, não, mas vai vir aqui única e exclusivamente para comprar um chip, né? Imagina, o chip na época era R$15. E a pessoa disse, não, mas eu quero comprar contigo porque eu quero explicação, quero que tu me explique sobre o plano, que eu tenho receio de repente comprar com uma outra pessoa e tal. Disse, não, tudo bem, mas fiquei duvidando de que a pessoa iria. Menina do céu, tô eu lá trabalhando, passei o endereço pra pessoa, nunca mais lembrei, de certo a agenda dela liberou, na outra semana a pessoa apareceu. Eu olhei assim, eu digo, não tô acreditando. Eu digo, mas criatura, quanto é que foi de passagem? Deu 6 pra vir, 6 pra voltar, R$12. Eu tive que deixar o carro no estacionamento. Não sei o que. Cara, eu sei que a pessoa gastou uns R$50 pra ir comprar. Não, pra ir comprar um chip de 15. Quando isso aconteceu, eu disse, é isso. É isso. É isso. As pessoas, elas vão atrás de segurança. Elas querem a certeza de que elas não vão ter problemas com aquilo que elas adquiriram. Então, já me faz pensar no seguinte assunto. Que o bom vendedor não é o que corre atrás do seu cliente, mas é o que é tão bom que os clientes corram atrás dele. Faz sentido isso? Vendedor chato dá preguiça. Porque eu ia falar isso agora. Essa era a minha próxima pauta. Eu não tenho paciência com aquela pessoa que fica te empurrando um produto que quer vender. Porque, na verdade, isso afasta.
E como que a gente faz, então, para não ser esse tipo de vendedor? Eu não quero ser um vendedor chato que fica, compra meu produto. Sabe? As pessoas criam até uma versão do produto e da pessoa. Então, como que eu posso fazer essa venda de uma maneira gostosa, natural, que a pessoa venha atrás desse produto de forma natural? Isso aqui é a cereja do bolo. Perfeito. Tem algumas percepções que fazem tu não ser um vendedor chato. Primeiro, é tu saber qual solução que você está resolvendo. Ou seja, tu vai falar mais da solução do que do produto, tá? É perceber quando o teu cliente, ele não quer te ouvir. Acredite, às vezes as pessoas te perguntam e elas querem uma resposta que atinge a expectativa dela. Elas não querem toda a técnica que tu sabe por trás daquele produto. Não, mas é porque se tu comprar isso aqui, o teu cabelo vai fazer isso, ele vai sair andando e vai não sei o quê. Não, a pessoa não quer saber sobre isso. Tem pessoas que elas são específicas, elas querem o preço. Existem estratégias para essa quebra de gelo e troca da intenção. Existe. Aí tu precisa treinar as técnicas que quebram o gelo e quebram a pergunta como? Quanto é? Mas qual que é o preço? O cliente, ele vem de forma específica. Vai ter pessoas que vão te dar a possibilidade de quebra de gelo e vai ter pessoas que elas vão ser categóricas. Elas querem o preço e somente isso. Elas já sabem da informação, elas já têm a parte técnica. Então, a gente se perde e a gente é chato quando a gente não entende os sinais faciais que a pessoa te dá. Perfeito. A pessoa, ela vai fazer cara de ranço. Ela vai olhar pra ti, ela vai assim, ó. Quando a pessoa se ajeita, ela tá te dando sinais o tempo todo. Todo vendedor deveria fazer um treinamento e uma capacitação em análise comportamental. Todo. Para entender a linguagem corporal. As pessoas, elas dão sinais o tempo todo. De que elas querem muito. Ou de que não querem. E de que elas não querem. E acontece muito o fato de... revenda de carro sofre muito com isso. Por quê? Porque eles nunca sabem quando que a pessoa vai entrar de chinelo e vai levar uma BMW, ou quando a pessoa vai entrar de terno e gravata e vai vencer e vai atrasar o primeiro mês de boleto de financiamento. Perfeito. Então, eu sempre atendi muito igual. Eu quero um ferro de passar. O melhor ferro de passar. Mas eu quero um chip. É o melhor chip. Mas eu quero um plano de celular. Mas o melhor, Fê, o melhor não é porque é a melhor marca. O melhor é porque ele tá com o melhor vendedor. Entendi. Eu sou o melhor vendedor. Ele tá comprando de alguém que ele vai ter segurança pós-venda, ele vai ter firmeza, ele vai ter pra onde correr, ele vai poder dizer, estragou, meu Deus, e agora, pô, me ajuda. Ele vai ter pra onde correr. E detalhe, quando isso acontecer, eu vou atender com a mesma vontade de quando ele entrou e deixou o dinheiro dele na minha comissão. Você sabe que você contando essa história me fez lembrar uma vez, eu entrei numa loja somente para dar aquela famosa, só dando uma olhadinha. Eu tava trocando os móveis da minha casa e eu precisava comprar uma mesa. E essa mesa é adaptável para o tamanho que eu precisava ali no apartamento, etc. E eu entrei só para dar aquela famosa olhadinha, né? Essa olhadinha a gente adora. Só pra dar uma olhadinha. E aí, eu nem queria comprar naquela loja. Não queria, mas eu queria ter uma noção de preço pra eu começar a pesquisar em outros sites, em outros lugares. E eu entrei e a moça super me atendeu. E ela falou pra mim assim, eu vou te passar. Eu queria uma cor específica que não tinha na loja. Daí ela falou, só vai chegar daqui um mês. Eu não queria esperar um mês. Mas ela falou pra mim assim, o que eu vou fazer? Você vai anotar o meu número do WhatsApp. Daí, eu vou te passar as informações de quando vai chegar. Eu preciso do seu endereço para mandar entregar na sua. E eu quero fazer o acompanhamento, porque a loja, ela não monta, mas eu tenho a pessoa específica para ir montar a sua mesa. Então, eu te passo. Mas eu comprei a bendita da mesa para esperar um mês de uma olha, que eu tava só dando uma olhadinha, porque eu comprei o suporte que ela ia me dar. Eu falei, cara, essa vendedora vai resolver minha vida. Então, eu tenho o número dela, quando ela chegar, ela vai passar e eu comprei. Então, quando você falou sobre isso, me trouxe essa história de que as pessoas compram segurança de você. E detalhe, tu tem que pensar que o que tu tá entregando, tu tá resolvendo um problema atual do teu cliente e tu tá resolvendo um problema futuro dele. Quando a pessoa te leva para um cenário desejado, quando ela fala do problema, por que a pessoa fala do problema? Porque quando tu compra, tu acredita que tudo vai dar certo.
Eu comprei e tu quer que tudo dê certo. Esse é o cenário que deveria de acontecer legal. Mas o que que vai fazer a pessoa ficar insatisfeita ou não? É caso dê errado. Então eu comprei algo que era pra funcionar e não funcionou. Quando eu estou te vendendo, eu falo das emoções que tu vai ter ao adquirir e eu já crio um cenário da coisa ruim, porque eu vou te mostrar que eu vou te resolver isso lá na frente. Ou seja, aí eu já te vendi a solução caso dê errado. Porque as pessoas, elas têm pessimismo na compra de produtos. Elas têm. Então eu preciso te vender o desejo atual e eu preciso te vender a solução do futuro problema. Ouro. Resumindo, ouro, né? Então, se o nosso empreendedor, microempresário, não tá assistindo o podcast, pode falar business, ele tá perdendo. Tá perdendo. Porque, na verdade, nós estamos afiados. Exatamente. Porque hoje o negócio tá as duas perguntas que eu tenho aqui pra ti agora. Acabou. Porque o que acontece, gente? Tudo isso aqui que vocês estão ouvindo gratuitamente aqui no YouTube. Gratuita. Porque se a pessoa não se inscreveu no canal, ela tá perdendo o quê? Deixando dinheiro na mesa. Porque quando você se inscreve e aciona o botãozinho aí das notificações, saiu o episódio novo, você tá recebendo. O que você tem que fazer? Sentar, pegar o teu caderninho e implementar. Porque isso também é dica de produtividade. Não adianta você receber e não implementar, porque você não vai conseguir mudar o que você precisa mudar na sua vida. Agora, o que eu tô entregando aqui, o que a Pamela tá entregando aqui, é mentoria paga. Isso é coisa que a gente cobra bem, né? Porque nós merecemos, porque temos esse processo de acompanhamento com os nossos clientes. A gente resolve as coisas, né? A gente resolve as coisas. Então, a gente traz esse projeto, né, pra pessoa, ajuda ela a ter resultado, só que a gente tá aqui, ó, entregando conteúdo. Você não colocou sua pergunta? A sua oportunidade. Então, põe nos comentários a pergunta que você quer. No próximo podcast, a gente já traz pra mesa. E a gente se complementa, né? Porque tu adora fazer essa parte, que eu, se deixar, eu fico tagarelando e eu não lembro. Deixa o seu like, curte aqui, chama a vinheta. Então, é isso aí. E sem contar que daqui a pouco os nossos convidados vão vir. Ah, se prepara. Bom, a gente vai passar o cronograma aí. Olha só, Fê, eu gostaria que tu entregasse agora, mas assim, a melhor. Pam. Primeiro que a gente sabe que as técnicas, elas não são iguais para todas as pessoas, mas agora eu quero uma técnica que tu tenha uma percepção de que ela seja mais universal. Qual é a técnica bacana pra galera acordar amanhã e dizer assim, cara, hoje eu vou aplicar aquilo que eu ouvi lá no Pode Falar Business? Perfeito. Bom, essa técnica, como você mesmo diz, existem algumas técnicas, tá, gente, de produtividade que vai funcionar comigo, mas não vai funcionar ao pé da letra com a Pamela. Então, tudo é adaptável, porque as realidades são diferentes. Então, a pessoa fala, você tem que se concentrar 15 minutos para trabalhar e depois mais 5 de... Tem gente que tem um foco maior, consegue trabalhar 1 hora super focado, 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que tem um foco menor, enfim, tudo é adaptável. Agora, eu vou passar para vocês algo que vai mudar, não só o seu dia, vai mudar a sua semana, os seus resultados. Você implementando isso, não tem como você não ter resultados. Eu trabalho muito focada nisso com os meus alunos de mentoria, que é o planejamento. Planejamento da semana. As pessoas não têm o hábito de fazer um planejamento. Daí o que acontece? Você fica só apagando incêndio. Porque a vida é isso. Se você não planejar, vai vir um problema, daqui a pouco outro. Sabe aqueles memes que tem da pessoa nas ondas? Que ela tá vindo, tá levantando, vem outra onda. É bem isso. Então, planejamento semanal é a maior técnica para você conseguir se organizar. Então, como que você faz? O planejamento precisa ser feito no início da semana. Então, você faz um domingo à noite, ou você pode fazer ali na segunda-feira pela manhã. Faça uma reunião com você mesmo. Você precisa trancar a tua agenda e colocar... Incrível. Preciso fazer uma reunião comigo. Grandes empresários fazem isso, grandes. Eles relatam que tem um momento em que eles não atendem mais ninguém. Eles entram, sentam e montam toda a sua estratégia para a semana. Ali você vai aplicar a fórmula 2DIL, que é a fórmula que eu utilizo. Então, 2 vezes a letra D, o I e o U. Então, vamos lá. O D1 significa tudo aquilo que é desnecessário. Anota tudo aquilo que você está perdendo tempo. Durei, peraí, gente. Calma. Então, vamos lá. Como é que é? 2DIL. 2D-I-U. Muito bem. Então, o primeiro D, esse 2 é de 2 vezes o D. O primeiro D é de desnecessário.
tudo aquilo que você está fazendo que é desnecessário, está roubando teu tempo. Muito tempo nas redes sociais, você está cuidando da vida dos outros, você está fazendo algo que não é teu, era do seu parceiro, era de alguém da sua equipe. Sabe aquele líder centralizador que quando vê ele está fazendo tudo aquilo que era o que a equipe deveria estar fazendo? Então são coisas que são desnecessárias, que não são suas, que você pode excluir ou devolver para a pessoa. Ó, amiga, é teu. Ah, mas eu quero... Você pode resolver minha conta, pagar isso, fazer aquilo? Não, isso aí é uma responsabilidade tua. Então, você devolve e se concentra na sua vida. Tá. Depois, o segundo D é aquilo que é delegável. Então, é seu, você precisa fazer, mas é delegável, você pode pedir para uma outra pessoa. E aí entra alguém que vai lavar o meu carro, alguém que vai resolver alguma coisa. Dentro da empresa, a minha secretária pode resolver isso. Dentro da minha empresa, eu posso delegar o gerenciamento das minhas redes sociais. Então, é importante, mas é delegável, tá bom? Depois, você vai colocar tudo aquilo que é importante. Esse é o I. O I, muito bem. Esse é o I, importante. Aqui sim, é aquilo que você faz, que é a frase de Steve Jobs. Concentre-se naquilo que é bom e delegue todo o resto. Então aqui não tem como. Você vai ter que gravar o vídeo, você que vai ter que preparar alguma coisa, você que vai fazer aquilo. É teu, não tem como delegar nem excluir. E por último, que é urgente. Daí você vai pautar naquela semana tudo aquilo que é urgente. Então assim, eu preciso resolver logo isso. Cara, começou a semana com essa clareza. Não vou fazer Top. isso, já ganhou tempo. Vou delegar, vai ser feito e já ganhei tempo. Isso daqui é muito importante, preciso resolver. Isso aqui é urgente. Começa a eliminar tudo aquilo que é urgente e faz aquilo que é importante. O que vai acontecer? Você vai ter uma semana... Primeira coisa, seu cérebro vai respirar. Você tirou aquele sentimento da tua cabeça de eu tenho 1000 coisas para fazer, eu preciso responder a Pamela, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, dar feedback pro meu cliente. Aí você começa a ter o quê? Ansiedade. Ansiedade, medo, desespero. Eu vou esquecer aquele compromisso. Tira tudo do teu cérebro e coloca no papel. E olha o papel. Olhei todo o plano que eu tenho para aquela semana. Gente, isso traz uma sensação de realização e de paz que não tem preço. Não tem preço. Quando você vai dormir, você tá em paz. Você sabe Dica que de você ouro. já anotou lá no papel aquilo que é importante, aquele e-mail que precisa enviar e assim por diante. Então, essa dica vai mudar a tua vida. Muda a tua vida, de verdade. Porque aqui, ó, a pessoa que faz 1000 coisas já sabe, eu não vou dar conta de tudo, isso eu vou tirar, isso eu vou delegar, isso é importante, isso aqui é urgente, eu não vou esquecer. E aí você começa a montar isso daí. Perfeito, amei. Essa eu não Bom, conhecia. É que essa técnica é minha, esse Jill. Eu só peguei as informações, foi um Sério? método que eu criei, que eu uso. Vai entregando assim Tá aqui. vendo? Ó, filezinho. Nossa, muito bom. Então, eu muito reuni bom. vários itens da produtividade e criei essa fórmula 2Jill. Gostou? Chocada estou. Muito bem. Lá nas minhas redes sociais você tem acesso à tabela, que é mais fácil para você já preencher, tá pronta, só imprimir. Ah, tem a tabela? Tem a tabela. Consigo entrar lá no teu perfil? Consegue, na já bio? encontra. Uhum. E daí eu baixo esse negócio aqui Já já. baixa aí, já começa a se organizar. Ninguém essa me segura. semana mesmo. Ninguém me segura. Agora você, eu com 2 Jill, agora vou bombar. Ó, a gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos para a última pergunta de cada uma? Vamos. Tu me faz a última e eu te faço a última. Fechou. Não, a última eu queria fazer tantas. Tem tantas, mas a gente vai ter Então vamos. mais episódios, né? Tá. Então não vai Então, faltar vamos lá. assunto. Vamos lá. Tem uma dor aqui bem difícil da pessoa que está empreendendo. Eu tenho o meu produto, lindo, maravilhoso. Eu já entendi qual é o diferencial dele, porque você aprendeu aqui com a Pamela, que você tem que saber muito bem qual é o diferencial. Eu já estou apaixonada pelo meu produto. Eu já sei qual a dor que ele resolve. Eu sei que eu sou incrível, mas eu não sei para quem vender. Aí me disseram que eu preciso fazer network, que eu preciso conhecer gente nova. Como é que eu faço? Sai batendo de porta em porta? Oi, muito prazer, você quer ser meu amigo? Como que eu faço esse negócio de network? Como que eu aumento as possibilidades de venda daquilo que eu já sei que é bom, mas eu preciso atrair essas pessoas sem ser chato, obviamente. Como que eu faço isso, Pamela? Bom, a primeira coisa que a gente tem aí, a gente tem uma pauta de para quem eu quero vender serviços e produtos. Excelente. Para quem, tá? O ambiente onde tu vai estar inserida é um ambiente que paga quanto? Qual que é o ticket? Porque tem ambientes que compram uma coisa de R$50. Tem ambientes que compram um produto de R$1.000. Tem ambientes que tu vai conseguir vender um produto de 10 mil. Tem ambientes que vai conseguir vender um produto de 50 mil. Então, eu posso ter a melhor marca de colchão.
Mas dependendo do ambiente que eu tiver, por mais incrível que o meu produto seja, o meu cliente ele não vai poder pagar. Nossa, isso é ouro. Perfeito. Ou seja, o ambiente que eu vou me inserir para fazer network tem que ter o capital que eu quero de investimento no meu produto. Eu preciso entender que esse público, ele pode adquirir o meu produto. Claro que isso tem uma linguagem, às vezes não é julgar pela capa, Sim. é uma questão do network, né? Por exemplo, eu vendo palestras, então eu tenho que estar com pessoas que palestram, eu tenho que estar em eventos, eu tenho que estar nos eventos olhando. Além de olhar para a entrega, eu tenho que olhar para a estrutura. Eu quero fazer o meu primeiro evento. Eu vou para um evento, eu vou lá e eu anoto. É assim que eles fazem. Então isso aqui tem aquilo ali. Num primeiro momento, tu faz uma pesquisa de campo. Esse é o primeiro passo. Tu não pode sair, tipo, eu tenho um negócio aqui, agora eu vou fazer todo mundo comprar isso aqui. Não, eu preciso entender a necessidade, eu preciso entender do cenário. E aí eu começo a entrar nesses ambientes. Quando eu começo a entrar, eu começo com o ponto-chave. Essa semana o cara teve lá em casa para instalar a internet. A gente se mudou, novo apartamento sem internet, o combustível da empresa, então eu digo, precisa instalar. Quando ele tava lá, eu perguntei para ele, eu disse assim, fulano, trabalha, né, só com isso, tem outras coisas, e a gente conversando. Aí descobri o que o cara faz, descobri a necessidade dele, descobri até que gera a pergunta. Quando tu começa a fazer, presta atenção, quando tu começa a fazer perguntas interessantes, tu consegue conduzir a pessoa para a pergunta-chave. Tá, mas o que é que tu faz? Tá, mas o que é que tu vende? Tá, mas como é que funciona? Essa é a pergunta que tu tem que arrancar das pessoas. E para eu arrancar essa pergunta, eu preciso fazer perguntas. Então eu não posso entrar num network, entrar mudo e sair calado. Eu tenho que entrar nesse network para fazer network. Ou seja, eu entro nesse network e eu preciso saber. E aí, Paula, como é que tá? Como é que é o teu negócio aí, a mãe? Conta um pouquinho, quero te conhecer um pouco. Então, tá, e qual é o momento que tu tá da tua empresa? Ela já vai dizer, não, a gente tá numa fase assim, por quê? Porque se tu encontra uma pessoa, tu vai descobrir, ela tá passando por um desafio, ela tá passando por momentos incríveis, e vai indo, e qual que é o teu maior desafio hoje aí no teu negócio? Pois tô com um problema de time aqui, a galera não sei o quê, a pessoa, ela vai te falar. Conforme tu começa a fazer as perguntas, eu uso muito case. Quando ela fala de um problema dela, eu encaixo uma história de solução que eu criei pra alguém. E eu digo assim, tem uma cliente minha que passou pela mesma coisa e hoje ela tá vivendo isso. E aí ela olha assim, então tu resolve a minha dor. Você cria e aí o eu desejo. Crio o desejo nela de me perguntar o que eu faço. Em momento nenhum eu fui chata, invasiva, ou eu disse pra ela que ela deveria te comprar de mim ou que eu era melhor. Eu gerei interesse para que ela me perguntasse o que eu faço. E essa é a pergunta que eu quero arrancar das pessoas. O que tu faz? Show. Perfeito. E aí, vamos por isso me faz pensar de você, como você falou, você tem que estar no lugar específico. Então, a pessoa, de repente, ela faz bolos naturais, bolo fit e tal, com ingredientes sem glúten, sem lactose e tal. Ela tem que estar no lugar de pessoas que valorizam isso, porque o ticket vai ser mais caro, obviamente, por causa do produto. Pessoas que querem isso, que valorizam isso, para que ela consiga vender. Porque senão ela vai pegar um super produto, vai ficar lá e você vai dizer, não, mas eu quero esse aqui, com todas as coberturas de chocolate, tudo isso aqui. Então eu pego o meu produto saudável, eu vou nas academias, eu vou em lugares, faço pesquisas de campo. Esse é o processo. Só que as pessoas, Fê, elas querem fazer as coisas acontecer, mas elas não se interessam, entende? Então, tipo assim, é a mesma coisa que a gente, vamos fazer o podcast e a gente faz de qualquer jeito, a gente não se envolve, a gente não cria desejos. Poxa, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá aqui criando interesse nas pessoas em nos escutar. Para isso eu não posso trazer uma pauta rasa. Exato. Eu preciso trazer algo bom. Eu preciso trazer algo que faça sentido para as pessoas de fato. Então, essa preocupação em fazer as coisas com excelência é o que falta no mundo. Então, eu faço de qualquer jeito, mas eu olho para alguém que tem resultado nesse mesmo setor, eu não sei nada do que a pessoa faz, ela, de repente, é extremamente organizada, produtiva, ela é focada, disciplinada, mas eu quero o resultado dela, mas eu acordo meio-dia, eu quero o corpo dela, mas eu como Mac, eu quero o mínimo, porque não tem problema de tu não ter os resultados. Só tu tem que lidar com o teu BO.
Isso aí. Eu não tenho esses resultados, por quê? Porque eu faço isso aqui. Isso aí. Então. E sabe uma coisa também que as pessoas confundem? Vamos supor, hoje a pessoa vai fazer uma faculdade. Então, ela fica 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, fazendo uma faculdade. Ela tá pagando todo mês, enfim. Aí ela sai, ela vai para um estágio para ganhar super pouco. Para ela chegar no nível profissional, ela leva alguns anos. As pessoas vêm pro empreendedorismo esperando. Eu comecei a empreender há 3 meses, eu não fiquei rica ainda. Sabe? Isso é lamentável. Ou então as pessoas vêm e falam, tudo bem, vou levar 1 ano para poder ficar rico, é o que eu quero, né? As pessoas pensam assim. Só que ela não tá disposta a estudar, ela acha assim, eu abri minha loja e agora eu vou ficar lá esperando que as pessoas venham, mas eu não vou estudar técnicas de vendas. Eu não vou estudar sobre posicionamento nas redes sociais. Eu não vou estudar sobre gestão de tempo. Eu não vou estudar sobre liderança. Não vou estudar sobre foco. E aí ela não consegue entender por que o negócio dela não vai pra frente. Porque às vezes a pessoa pensa, é só dizer, tô vendendo. Não é. É como se fosse uma faculdade da vida. O empreendedor, ele tem que estar sempre buscando conhecimento, aprender todas as áreas, técnicas de venda, gestão de pessoas. Aí agora eu tenho um colaborador, mas o meu colaborador tá super desmotivado. Vai ter que aprender sobre liderança, gestão de pessoas, uma série de coisas, para você fazer o teu time brilhar os olhos e trabalhar com excelência. Então, assim, não é mágico. É estudo. É aprender para poder ter esses resultados que você tá falando aí. Porque senão a pessoa fica só vendo o resultado do outro, mas não vê o quanto ele estudou. Sabe um preconceito que as pessoas têm? As pessoas que são blogueiras, né? Ah, essa blogueira só fica tirando foto e ganha horrores. Mas ninguém sabe o quanto que ela estudou sobre posicionamento, nicho, marca, que todos os posts são extremamente direcionados. Marketing para obter aquele resultado que na vitrine parece que é só tirar foto. Quando, na verdade, tem todo um empresário ali por detrás daquela ação. E, na verdade, quem é a frase do meu mentor, né? Nada fala mais alto que os seus resultados. Então, tipo assim, meu querido, se não tá com resultado em nada, ou tá com resultado mediano nas coisas, não dá palpite. Não palpita a vida do outro ou o negócio do outro. Faça, mostre resultado, crie histórias de resultado, façam as pessoas dizerem o que tu resolveu na vida delas e depois a gente senta pra conversar. Perfeito. Esse é o assunto. E agora, pra encerrar o nosso podcast, a gente passou voando, a gente tava terrível hoje, hein? Sim. Hoje, vou te dizer, o primeiro a gente tava ali meio... Prática, porque tem esse outro ponto, nada supera anos de prática. Tudo bem que o nosso caso foi só... Aí como a gente já tem algumas habilidades, já veio mais cedo, né? Não precisa de tantos anos. Mas tudo isso é assim, você vai começar meio engessado, depois você vai pegando prática, as coisas vão acontecendo, a vida é assim. Pra encerrar com chave de ouro, olha só, isso é importante, hein? Isso é importante. Eu percebo que muitas pessoas, elas perdem, o dinheiro passa assim, ó, nos olhos, e não sai. Tu acredita que a falta de organização ela está atrelada a perder dinheiro? Com toda certeza. Quer ver um exemplo claro disso? Você é uma pessoa que não consegue gerenciar bem o seu tempo, você marca mais de um compromisso e aí você tem um cliente, você começa a atender aquele cliente. Só que você é tão desorganizado que você sabe que na sequência você tem que atender uma outra pessoa. Então você faz uma entrega mediana para aquele cliente, porque você sabe que daí você tem que correr para uma outra reunião que você não organizou, que você não planejou, que você não colocou uma margem de tempo ali entre um compromisso ou outro, e aí você entrega pouco para esse primeiro cliente, já chega no outro cliente extremamente cansado, sobrecarregado, preocupado porque não entregou, atrasado porque pegou um trânsito, não conseguiu se organizar. Provavelmente o cliente que você está atendendo em algum momento vai te trocar por outro que consiga entregar com excelência. Então a organização, o foco, a produtividade faz com que você entregue o teu trabalho com excelência. E quando você entrega com excelência, os resultados vêm. Então sim, se existe uma coisa que o empresário, o empreendedor precisa ter na vida dele, é aprender a gerenciar o seu tempo. Porque quando ele gerencia o tempo, ele ganha nos negócios, ele consegue obter resultado e na vida. Porque sabe o que acontece, Pan? Às vezes a pessoa chega num patamar profissional muito alto, mas ela perdeu tudo. Ela perdeu relacionamento, ela perdeu a saúde, porque ela não sobrou tempo para ela fazer uma atividade física, para se alimentar. E aí ela fala, eu cheguei no topo, mas a que preço? Então, a produtividade te ajuda a obter grandes resultados e a ter qualidade de vida. Fê, em
incrível. Eu poderia ficar aqui mais horas nessas pautas maravilhosas, mas a gente vai ter várias oportunidades, porque esse podcast ele não veio para fazer pouca coisa, Não. ele veio para realmente solucionar coisas. Então, ó, por hoje nós encerramos. Eu vou tentar fazer a parte blogueira, peraí. Vai. Ó, galera, pra quem ainda não... como é que se fala no YouTube? Não é segue. Se inscrever no Ah, canal. se inscrever, Isso, segue no isso, tá. isso, tá. Pra quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal. Eu sei que tem o tal do sininho que Tem tu o ativa sininho. ali, aí tu ativa, Ao eu lado. tenho dos meus mentores também. Inscreva-se e ao logo tem o sininho. Beleza, ativa ali pra não perder as principais informações. Nos sigam nas redes sociais, vai estar disponível aqui em algum lugar da tela. E não percam, porque a gente tá trazendo assim, ó, a gente tá trazendo dores reais de pessoas reais que vão transformar os seus negócios. Exatamente. E lembrando que esses primeiros nós optamos por fazer aqui uma entrega de 2 pessoas especialistas nessas áreas de produtividade, gestão do tempo, vendas e etc. A ideia é que a gente entregue muito conteúdo para vocês. Só que o podcast, nós vamos trazer convidados. E esses convidados, que a gente já tem uma lista fantástica, toda organizada, linda e maravilhosa, serão pessoas que vão fazer a grande diferença. Exatamente. Porque elas vão trazer a visão do negócio delas, elas vão trazer o que fez certo, e a gente vai lotar de perguntas. Exatamente. E aí vai agregar muito mais. Então, E dá para fazer também, trazer as perguntas lá nas nossas redes Exatamente. sociais, né? E a gente traz para cá, ou vai comentando embaixo aí do episódio, que a gente vai pegando essas informações aí também. Isso mesmo. Porque, afinal de contas, você pode Falar sobre incrível, negócios. Fê. Pode Obrigada falar. por hoje. Imagina, adorei. Foi incrível. Foi incrível. Obrigada.